Geraldo Aparecido, secretário-geral da FUNCEF. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer em nome da direção da FUNCEF o convite, aqui na pessoa do senador Donizete, que substitui o presidente da comissão, o senador Paulo Paim, e nós faremos aqui uma rápida apresentação sobre a situação patrimonial da FUNCEF, que é o Fundo de Pensão dos Empregados da Caixa Econômica Federal, e nos colocamos depois à disposição, caso haja necessidade de algum esclarecimento adicional. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre os dados da Fundação, dados patrimoniais, como é que ela está do ponto de vista do número de participantes, aposentados, pensionistas, discutir um pouquinho a governança da entidade, como é que ela funciona, tratar um pouco de como o patrimônio da FUNCEF vem evoluindo aí ao longo dos últimos anos, como os nossos investimentos estão alocados, falar dos resultados e alguns desafios que estão colocados para a Fundação em decorrência, evidentemente, dos resultados obtidos aí nos últimos 3 anos. Bom, a FUNCEF é um fundo que já tem quase 40 anos, vai completar 38 anos esse ano. Ela é, como eu disse, patrocinada pela Caixa Econômica Federal, ou seja, ela administra plano de previdência para os empregados da Caixa e para os seus próprios empregados. A Fundação tem aproximadamente 650 trabalhadores que também participam de planos de benefício. Nós temos um total de recursos sob gestão, com base em 31/12, que é o último balanço fechado, de aproximadamente 54 bilhões de reais. Administramos 3 planos de benefícios, sendo um na modalidade de benefício definido, que é o plano mais antigo. Esse plano é dividido em 2 modalidades, que lá a FUNCEF, em 2006, passou por um processo também de saldamento, obviamente que com características próprias, específicas. E temos 2 planos na modalidade de contribuição definida, que foram planos criados, o primeiro em 1998 e o segundo em 2006, aí, no processo, junto com o processo de saldamento do plano de benefício definido. Fechamos o exercício de 2014 com aproximadamente 137 mil integrantes nos planos, aí considerados os empregados ainda em atividade na Caixa, aposentados e pensionistas, distribuído de acordo com os números ali de cada plano. Hoje a Caixa tem em torno de 100 mil empregados, a FUNCEF tem um alto índice de adesão desses empregados nos planos de benefício. No ano passado, nós pagamos 2 bilhões e quase 30 milhões de reais em benefícios, repassamos mais de 1 bilhão de reais de benefícios pagos pelo INSS, ou seja, são recursos que a FUNCEF adianta para os seus aposentados e pensionistas e que o INSS reembolsa à Fundação no mês subsequente. O valor médio do benefício pago pela FUNCEF é de 4.362, também em posição de 31/12/2014. Bom, do ponto de vista da nossa governança, a FUNCEF, em linha com o que estabelece a legislação, tem lá seus órgãos de gestão e de governança, sendo o Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, com paridade em todos os órgãos de gestão e administração, ou seja, por determinação legal, o Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, sendo o Conselho Fiscal um órgão que é presidido pelo representante eleito dos participantes, são 2, né? Um deles assume a presidência. No Conselho Deliberativo, que são 6 integrantes, a patrocinadora, como prevê a lei, tem a prerrogativa de nomear o presidente. Vinculado ao nosso Conselho Deliberativo, nós temos alguns órgãos que têm o papel de fazer controle e auditagem dos nossos processos de gestão. Então, nós temos uma gerência própria de auditoria, que é vinculada ao Conselho Deliberativo, ou seja, ela é independente das áreas operacionais. Temos uma ouvidoria, também vinculada ao Conselho Deliberativo.
E na FUNCEF nós temos comitês que são compostos por representantes da patrocinadora, dos participantes e da própria FUNCEF, que têm atribuições específicas em relação à administração dos planos. Por exemplo, temos um comitê de investimentos, temos um comitê de benefícios, temos um comitê de ética e um comitê de auditoria, que cuidam, cada um deles, né, de assessorar o Conselho Deliberativo na definição de políticas estratégicas para cada uma dessas áreas. A diretoria executiva é composta por 6 diretores, sendo 3 deles indicados pela Caixa e 3 eleitos pelos participantes. Aqui é um modelo muito parecido com o da Previ, sendo que os indicados pela patrocinadora são o presidente, o diretor de investimentos e o diretor de participações societárias e imobiliárias. Os eleitos pelos participantes são os diretores de controladoria, o diretor de administração e tecnologia e o diretor de benefício. Esse processo de divisão aqui entre os eleitos e os indicados contempla também uma segregação de função que é muito importante e que reforça sobremaneira a capacidade desse modelo de garantir que as decisões sejam as mais adequadas e as mais em linha com os interesses dos planos de benefício, portanto, dos participantes, né? Então, por exemplo, a parte de controladoria, que tem a responsabilidade de fazer todo o controle, não só da parte de investimento, mas também de administração, de benefício e tudo mais, é uma área que é ocupada por um diretor eleito. A área de gestão de passivos, a área de benefício, ocupada por um diretor eleito. Então, nós temos, na Fundação, um processo decisório em que as áreas têm alçadas bastante rebaixadas, ou seja, os limites que cada diretor tem autonomamente é muito pequeno, e o que faz com que todas as decisões praticamente sejam tomadas nos colegiados. E aí, a maior parte delas pela diretoria executiva e as mais importantes no Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo de deliberação e de decisão da Fundação. Esse é um modelo que vem dando muito certo. Ele foi aplicado a partir de 2002 no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, a partir de 2007 também na diretoria executiva, e o que a gente verifica é que os resultados desse modelo têm sido muito importantes para que a Fundação obtenha êxito aí na sua tarefa, na sua missão, que é administrar plano de benefícios para pagar aposentadorias para os empregados da Caixa e para os próprios empregados da FUNCEF. Nós temos aqui a evolução do patrimonial da Fundação, ou seja, dos recursos garantidores. Nós fechamos 2014 com 54 bilhões, uma evolução de 3,6%. O que a gente observa é que a entidade vem, né, com um crescimento constante do seu patrimônio, com exceção ali do ano de 2008, onde houve uma manutenção do patrimônio nos patamares de 2007, em função do início da crise econômica, que refletiu bastante aí na situação dos fundos de pensão. A nossa alocação de investimento hoje é essa que está mostrada nesse gráfico, ou seja, nós temos 25,6 bilhões em títulos públicos, em renda fixa, majoritariamente títulos públicos, né, 47,08% do patrimônio, em torno de 28% em renda variável, aí incluindo ações em bolsa, participações em empresas e também alguns investimentos em fundos de investimentos em ações. Temos 10,84% do patrimônio, ou quase 6 bilhões de reais em investimentos estruturados, que são fundos de investimentos em participações, projetos estruturados, e também fundos de investimentos imobiliários. A nossa carteira de imóveis supera os 5,2 bilhões de reais, estamos ali com 9,62%. Aqui temos um desenquadramento passivo, que a gente chama, que na verdade o limite previsto pela legislação é de 8%, mas com a valorização dos imóveis que ocorreu nos últimos anos,
a gente acabou superando esse limite. Está sendo feito, inclusive, um trabalho pela Fundação, porque a legislação exige que nós nos enquadremos aí no limite máximo de 8%. E temos também uma parcela de 2,3 bilhões de reais aplicados junto aos próprios participantes dos planos, que são empréstimos e financiamentos que a Fundação ou os fundos de pensão fazem, de modo geral, aí para os seus integrantes. Em um total de 54,3 bilhões de reais. Bom, do ponto de vista da rentabilidade, aqui a gente apresenta um quadro nos últimos 3 anos, que foram exatamente os anos em que a Fundação acumulou déficits, né? O que vem acontecendo, né? Enquanto nós tínhamos que render em torno de 40%, 39,84%, que era a nossa meta atuarial, nós rendemos, na média, 22,17%, em função, fundamentalmente, do comportamento da renda variável. Quando a gente observa, todos os demais segmentos da Fundação, dos investimentos da Fundação, bateram a meta, alguns, né, inclusive, com bastante crescimento, que foi o caso dos imóveis, até levando a gente ao que eu falei do desenquadramento passivo. Mas a renda variável, né, como todos nós sabemos, vem sofrendo bastante os impactos da crise nos últimos anos. Então, esse elemento fez com que, nos últimos 3 anos, né, nós tivéssemos déficits acumulados no plano. Bom, o que aconteceu, então, qual é a composição da nossa renda variável, né? Nós temos um ativo muito significativo na nossa carteira, que é a participação lastreada por ações de Vale, que é o Fundo de Investimento Carteira Ativa 2, e esse fundo, nos últimos 3 anos, sofreu bastante o impacto do comportamento do mercado internacional no que diz respeito ao preço do minério. Também sofremos com a nossa carteira de ações no mercado à vista, ou seja, bolsa, né, aqueles papéis que a gente comercializa na bolsa, sofreu o impacto, né, da crise. E as nossas participações em empresas, as participações que a gente chama de significativas, elas, participações relevantes, elas tiveram uma rentabilidade positiva, quase alcançaram a meta atuarial, mas em função dos 2 outros, né, subsegmentos aí da renda variável, a gente acumulou uma rentabilidade negativa nos 3 últimos anos de menos 15%, quando deveríamos ter rendido 40%. Obviamente que isso gerou um impacto no nosso equilíbrio técnico. Bom, como eu falei, o problema da Vale, que é um dos elementos fundamentais aí do nosso déficit, o que aconteceu? De 2002 até 2009, nós tivemos uma valorização da empresa que chegou a superar os 1.000%, ou seja, quase 1.100%. Ocorre que, a partir de 2011, quando houve a queda no preço do minério de ferro, o ativo já registrou uma perda de valor de 40%. Então, a gente mostra aqui, inclusive, um gráfico do histórico, né, da cotação do minério de ferro, que é bastante aderente à própria avaliação dos investimentos que a FUNCEF tem na companhia. Então, em 2011, a tonelada do minério de ferro chegou a valer $187, mais de $187, fechou 2014 a 68,80, sendo que em março ela já estava próximo dos $50, e obviamente que isso provocou uma perda de aproximadamente 40% só nesse investimento, ou seja, de 9 bilhões caiu para 5 bilhões e 600. Na Bolsa também, a situação, né, o gráfico ajuda a explicar, né, acumulou aí, na verdade, uma perda nos últimos anos, de 2008 para cá, de 22%, de quase 22%, quando teria que ter rendido 118% para que a gente mantivesse os resultados dos planos em equilíbrio. Bom, um outro elemento que tensionou, que vem tensionando o nosso resultado, e que também já foi discutido aqui, é a questão do contencioso judicial, a judicialização do contrato previdenciário. Nós chegamos em 2014 com um provisionamento próximo de R$1,5 bilhão. Isso equivale a 25% do nosso déficit, só a questão do contencioso judicial, ou seja, nós temos aproximadamente 13.800 processos contra a FUNCEF, de participantes reivindicando
direitos que foram, no entendimento deles, não observados, seja pelo patrocinador ou mesmo no caso dos planos, e, obviamente, que isso causa um impacto no déficit dos nossos planos. Então, resumindo, as causas do déficit da Fundação são basicamente 3, né? A desvalorização da Vale, né, o problema da Bolsa e o incremento do nosso contencioso judicial. Então, os resultados em números estão aí, né? Nós temos um déficit acumulado de 5 bilhões e 600, sendo que nós vamos equacionar, já estamos elaborando plano de equalização para o plano BD, que pelo 3º ano consecutivo acumulou déficit, portanto, do ponto de vista legal, está obrigado a fazer a equalização, em torno de 5 bilhões 550, e um outro plano que está com um pequeno déficit, um plano mais novo, e que não há necessidade de se fazer ainda plano de equalização, e a gente acredita que também que é possível de fazer a reversão desse déficit. Quando a gente olha no longo prazo, o que a gente observa? A FUNCEF, nos últimos 11 anos, 12 anos, ela acumulou uma rentabilidade bastante superior à meta atuarial. Tá, então, o que é que explica, né? Por que é que, se ela acumulou uma rentabilidade superior à meta atuarial, por que ela está com déficit? Bom, é que nós tivemos que fazer, de 2006 para cá, um conjunto de ajustes nos planos de benefício decorrentes de problemas da década de 90, principalmente. Por exemplo, na década de 90, os aposentados e pensionistas da FUNCEF ficaram 8 anos sem receber nada de reajuste, né? Bom, óbvio que isso gerou uma pressão violenta, e, a partir de 2003, começou-se um processo de negociação que levou à busca de soluções para esses problemas que se acumularam. Bom, considerando medidas de adequação, ou seja, retirada de idade mínima, medidas prudenciais, que exatamente você agregar custo ao plano em função das pessoas estarem vivendo mais, né, de redução de taxa de juros em função da queda de rentabilidade dos investimentos e tudo mais, a FUNCEF, e considerando reajustes reais concedidos aos aposentados e também aos ativos que têm benefício saldado, em 2014 o custo disso foi de 21 bilhões de reais, ou seja, tudo isso feito sem que houvesse necessidade de aporte nenhum por parte dos participantes ou por parte da patrocinadora. Então, vejam que o esforço foi bastante expressivo, inclusive com reajustes aplicados no valor do benefício da maioria dos aposentados e pensionistas, e que, obviamente, isso tem um impacto nos resultados do plano no longo prazo. Geraldo, nós precisamos terminar mais um minuto. Um minuto. Bom, então, assim, desafios. Quais são os desafios que nós temos pela frente lá na Fundação? Operacionalizar o equacionamento do déficit, que, como eu disse, é uma obrigação legal. Na nossa avaliação, a regra é inadequada, nós não precisaríamos fazer esse equacionamento, isso no nosso entendimento. Caso tivesse uma regra que possibilitasse um tempo maior, que eventualmente pudesse nos permitir a própria reversão do déficit a partir da gestão de investimentos, né? Porque se a gente tem uma recuperação da Bolsa e uma recuperação de Vale, por exemplo, o nosso déficit tende a desaparecer. E aí, nós vamos cobrar e depois não tem mecanismos para você devolver o dinheiro para os participantes e para o patrocinador, porque você tem que seguir as regras estabelecidas. Então, esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. E um outro desafio é a questão da política de investimento, ou seja, fundo de pensão é rentista e não se ganha mais tanto dinheiro no Brasil com os rentistas, já não ganham tanto dinheiro como se ganhava no passado. Então, você é obrigado a buscar novas alternativas de alocação de investimentos e sempre calibrando a relação risco-retorno, ou seja, você não pode aplicar da forma como, né, foi explicado aqui, porque o risco de perder é alto. Então, um dos grandes desafios é exatamente você construir políticas de investimento com planejamento de longo prazo que possibilite a reversão do déficit e a busca do equilíbrio dos planos para que se mantenha perene aí o cumprimento dos compromissos. A Fundação não tem problemas de liquidez, nós não temos problemas de falta de caixa para pagar benefícios. O que nós temos, na verdade, é a obrigação de cumprir a regra e, infelizmente, aplicar um plano de equalização no plano BD a partir do ano que vem. Obrigado. Desculpe. Muito bem explanado aí para nós. Cada
plano traz uma metodologia, traz uma informação diferente, o que eu acredito que depois, para cada um que está aqui, vai poder discutir e aperfeiçoar alguma coisa. E nós aqui no Parlamento, no Senado, à luz dessas colocações, também vamos buscar contribuir, né? Vamos ouvir agora, pelo que está aqui na ordem do senador Paim, nosso presidente da comissão, o senhor Paulo César Chamadoiro Martim, conselheiro da Petros. O nome é que é enjoado. Alô. Pode ser também. Mais fácil. Puxa. Bom, uma saudação ao senador Donizete, que está agora presidindo a mesa. Agradecer ao convite do senador Paulo Paim, saudar a todos e a todas. Eu vou falar aqui rapidamente do plano, dentro da Petros, do plano Petros do sistema Petrobras e do plano Petros 2, que representa a maior parte do patrimônio, apesar da Petros administrar diversos planos, como já foi dito aqui pelo representante da presidência, mas esses dois planos são os que realmente representam mais de 90% do patrimônio administrado pela Petros. Rapidamente, a Petros foi criada em julho de 70 e ela serviu de modelo para outras fundações. Aí os números já foram passados aí pelo representante da Petros. O patrimônio de cobertura da fundação é de 71 bilhões, distribuindo em 48 planos. E o maior deles é o plano Petros, cujo patrimônio equivale a 59 bilhões. Portanto, de 71 bilhões, o plano Petros representa 59 bilhões. Plano Petros que foi fechado em 2002 e é dos funcionários que foram admitidos até 2002 na Petrobras e suas subsidiárias. Então, hoje, a situação é: o plano Petros tem 23.300 ativos, o plano Petros 2, que foi criado a partir de 2007, numa negociação com a FUP, eu também sou diretor da Federação Única dos Petroleiros e coordenei essas negociações pela FUP, foram 48 mil hoje que tem no plano Petros 2, e os demais planos são 25 mil, do ponto de vista que eu estou falando dos ativos. Os assistidos, plano Petros 2, são 54 mil assistidos. O plano Petros. O plano Petros 2 tem somente 846 assistidos, que é um plano novo, né? Tem ainda muita coisa aí pela frente. E os demais assistidos dos outros planos são 6.520. Então, verifica-se que a maior concentração de ativos está no plano Petros 2 e a maior de assistidos está no plano Petros 2, maior concentração de ativos, plano Petros, a maior concentração de assistidos. A cobertura, o patrimônio de cobertura, plano Petros, é esse azul, plano Petros 2, o vermelhinho, os demais planos em verde. Passivo, compromisso, provisões matemáticas, a mesma coisa, azul, plano Petros, vermelhinho aqui, o plano Petros 2, verde e os demais planos. Então, verifica-se que o plano Petros, o sistema Petrobras, tem aproximadamente 83% do patrimônio de cobertura da Petros e tem 84% do passivo da Petros. Falando agora especificamente do plano Petros, como eu disse, ele foi instituído em julho de 70, é da modalidade BD. Para quem não sabe, o BD, o benefício final, é definido a priori, em função da média salarial do participante no momento da concessão do benefício. O atuário estima o custo do plano, mas o compromisso financeiro não é efetivamente conhecido pela empresa e pelos participantes assistidos. Ou seja, é BD, mas a contribuição é indefinida. Você vai ajustando a contribuição, o custeio, de acordo com o custo do plano. É um plano solidário, onde todos os participantes e patrocinadores contribuem para um único fundo. O plano Petros, sistema Petrobras, ofertar aos empregados das patrocinadoras, como eu já disse, que foram inscritos até agosto de 2002, não sendo aceitas novas adesões a partir dessa data. Em 30 de maio, nós assinamos um grande acordo de obrigações recíprocas, que a gente chamou de AOR, foi assinado pela Petros, Petrobras, Sindicatos e a FUB, com o objetivo de buscar o equilíbrio desse plano. Dentre os desdobramentos do AOR, destaca-se a repactuação, que foi um processo no qual o participante assistido que optasse por aderir alterava o índice e a base de incidência dos reajustes das suas suplementações.
Uma vez o participante assistido optasse pela repactuação, os benefícios oferecidos pela Petros se desvinculariam dos benefícios pagos pelo INSS a partir da sua concessão. Como contrapartida à repactuação, a Petrobras e os demais subsidiários, na proporção das suas contribuições, se comprometeram a fazer um aporte estabelecido nos termos de compromisso financeiro. Esses termos de compromisso financeiro, em outubro de 2008, foram 3 bilhões para o grupo pré-70, que é aqueles que estavam na Petrobras antes da criação do plano, ingressaram no plano e não houve o aporte na época para suportar o tempo de serviço anterior que eles tinham. Então o plano Petros ele já foi um plano que nasceu com um déficit bilionário, e isso nunca foi resolvido. Né? Os que entraram a partir de 70, aí foi feita a capitalização correta, mas o plano sempre carregou esse déficit que foi gerado desde a sua criação. Só agora, ou melhor, em 2008, nós conseguimos efetivamente calcular esse compromisso, o dinheiro que faltava para garantir o BD, 3 bilhões. FAT-FC foi mais 1 bilhão e 800, porque em 84 foi mudado o regulamento do plano e estabeleceu a vinculação do reajuste com o ativo e também estabeleceu uma média salarial que teria que ser, no mínimo, 90% da sua média salarial. Então, nesse momento aqui, em 1984, existiam 7 mil aposentados e pensionistas que, devido à grande inflação, que não garantia a média salarial, estavam com menos da metade da sua média salarial quando saíram da empresa. Então, lá em 84, foram corrigidas 7 mil aposentadorias, por conta da implantação do artigo 41, da alteração, e essas aposentadorias foram corrigidas até em mais de 100%. No ano de 84. E esse valor a mais nunca foi aportado, sempre ficou faltando, e nós conseguimos delimitar, estabelecer esse valor aqui neste acordo, 1 bilhão e 800. E a diferença da pensão, 849 milhões, é porque havia um erro no cálculo da pensionista. A pensionista era penalizada, porque a redução na suplementação, para fazer o cálculo dessa redução, ela é aplicada na renda total, Petros mais INSS. Quando o correto é que esse redutor fosse aplicado só sobre a parcela da Petros. Foi corrigido isso, mas isso precisa também de um aporte de 849 milhões. 5 bilhões 734 milhões. Aí tivemos também a paridade plena com o plano, que deu 2 bilhões e soma 7,8 bilhões em outubro de 2008. Diante disso, o plano fechou o exercício de 2008 com superávit de 120 milhões e reverteu os resultados negativos no plano nos anos anteriores. Essa paridade plena é a seguinte: quando o ativo se aposenta, a Petrobras para de contribuir paritariamente em relação ao aposentado, apesar que ele continua descontando agora da sua suplementação. O que nós conseguimos nesse acordo é que, além dela fazer a paridade com o participante da ativa, ela fizesse também a paridade contributiva com o assistido. Quando você projeta isso para a expectativa de vida, dá 2 bilhões a mais de aporte que a gente conseguiu nesse acordo. Então, hoje, para vocês terem ideia, aqui estão os valores de 2008. Esse compromisso, ele é corrigido atuarialmente, o pré-70 e a diferença de pensão. Então, a diferença de pensão, que lá em 2008 o compromisso era 849, hoje 1 bilhão e 822 milhões. O grupo pré-70, cujo compromisso era 3 bilhões, passou para 5 bilhões. E o FAT-FC, que é financeiro, é corrigido financeiramente, 2 bilhões e 300. Total era 5.700, hoje é 9 bilhões. Isso aqui faz parte do patrimônio do plano, e sobre esse valor, a Petrobras paga juros de 6% ao ano, pagando semestralmente. 6% ao ano sobre esse valor. E toda vez que aumenta a expectativa de vida, que o aposentado ganha ações na justiça, que nós temos um contencioso mais pesado do que o da FUNCEF e de que outros aqui, isso aumenta o valor do seu benefício, e se ele for do grupo pré-70, aumenta o compromisso. Por isso que deu esse salto aqui. A mesma coisa em relação à pensão do pré-70, que a futura pensionista do pré-70 também vai ter uma melhoria do benefício no futuro. Rapidamente aqui, para vocês, os companheiros, eu falo companheiro, é o jargão do sindicato que a gente não abandona, né? Para vocês entenderem o histórico desse plano, aqui é um gráfico de 70 a 2014. Essa linha aqui é a linha do equilíbrio, quando o plano está equilibrado. Ou seja, o patrimônio é igual ao passivo. Então, se vocês observarem,
tudo que está abaixo dessa linha é déficit. E o déficit é no percentual do patrimônio. Então, e o que está acima é superávit. Então, se nós olharmos aqui, esse plano é um plano que tem histórico de déficit. Então, só para eu situar aquele período que eu falei da negociação, o déficit era esse aqui, né? Quando foi feito o acordo lá em 2008, nós revertemos o déficit e passou a ter um superávit. E agora, 2013, 2014, 2 déficits consecutivos, voltamos a ter déficit. Então, eu não vou citar aqui foi, para entender, foi quando implantou o artigo, mudou o artigo 41 e deu aquela grande correção nos benefícios, que chegou no Vale aqui, que chegou a representar 120% do patrimônio líquido do plano naquela época, em 1984, 87, até que foi revertido. Aí, por mudança de contribuição, implantou limite de idade, que foi um aumento disfarçado, que atingiu somente o participante, que entrou a partir de 78, diz, a partir de agora, e os novos, a partir de 78, não adianta só a aposentadoria do INSS, tem que ter no mínimo 55 anos de idade. Isso é um aumento disfarçado, não é um aumento em percentual, mas é um aumento em tempo de contribuição. Foi o que reequilibrou não só o plano da Petros, mas os diversos planos de estatais na época, porque isso foi um decreto presidencial lá em 1978. Bom, aí em 2010 nós fizemos o BPO, Benefício Proporcional Opcional, foi um tipo de saldamento que foi destinado exclusivamente aos ativos que optaram pela repactuação, onde eles poderiam sair do plano Petros para ir para o plano 2, saldando o seu benefício lá no plano Petros e garantindo o benefício proporcional e passando a contribuir para o plano 2. Só que não houve migração de recursos. Ele salda, ele para de contribuir para o plano Petros e passa a contribuir para o plano 2. Quando ele se aposentar, ele vai ter o benefício do INSS, vai ter esse BPO aqui, que a partir do saldamento passa a ser corrigido pela inflação IPCA, e mais o que ele acumular no novo plano, que é o plano Petros 2, que é outra modalidade. E o BPO teve também como objetivo atingir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano Petros, porque quando ele salda, ele sai dali, a carreira dele não acumula mais, ele garante ali o valor financeiro no benefício que é corrigido pela inflação. E a carreira dele, o crescimento da carreira dele e o aumento futuro do benefício dele vai ser no plano 2, que é uma outra modalidade. Os investimentos, só para vocês entenderem aqui, 2008, 9 até 11, renda fixa 70%, foi caindo, migrando para a renda fixa para 36%, a renda variável foi aumentando. Aqui o azulzinho, o investimento imobiliário permaneceu estável, aumentou quando melhorou aqui o mercado de imóveis. A questão dos empréstimos por participante mais ou menos estável. E aí, a partir do verde, aqui em 2008, é os chamados investimentos bem estruturados, que eu boto uma vírgula, nem sempre são bem estruturados, um parênteses, não sempre bem estruturados, mas o que é que aconteceu aqui? E esse que eu acho a reflexão aqui para o Senado. Caiu taxa de juros. Aí não tem como bater a meta, tem que correr risco, tem que sair do colchão da renda fixa, tem que sair dos títulos públicos do governo e tem que ir para outro tipo de investimento. E aí a exposição do risco é para ganhar mais, mas também pode perder. Então você vê aqui claramente a Petros rapidamente, de uma hora para outra, ela teve que entrar nisso, 6, e hoje o balanço que se faz, segundo a última reunião que fizemos com a diretoria da Petros, é que com muito custo conseguiu bater a meta, mas tem outros que já estão em default, que é prejuízo, tem as garantias, outros, as garantias não são suficientes, e esse é realmente um ponto de atenção que vale aqui para todos os fundos de pensão. Renda fixa, está aqui o comportamento da renda fixa de 2008 e 2009, caiu aqui 13%, renda variável, comportamento, investimento estruturado, comportamento, imobiliário, e pré-financiamento, e o resultado final, que a gente bate a meta, dá uma queda aqui em 2011, bate de novo, cai em 2013, em 2014 também, que é o segundo ano consecutivo de déficit. Resultado de 2004, só para fechar aqui o plano Petros, que acho que eu só vou conseguir falar do plano Petros devido ao tempo. O patrimônio de cobertura em 2013, 61 bilhões, cai 59 por causa da queda da Bolsa, queda dos títulos, da precificação dos títulos. Reserva matemática, que é o compromisso, aumenta 2 bilhões, aqui está o contencioso jurídico, né? Benefícios concedidos, aumenta de 30 para 36 por causa do PIDV da Petrobras, muita gente se aposentou, então
sai e a conceder, que é quem vai se aposentar, cai porque as aposentadorias. Então, esses 4 bi daqui que caiu, vem para cá porque as pessoas se aposentaram. Mas, além dos 4 bi, quando passa de 30 para 36, teria que passar para 34, que é por causa das aposentadorias do PIDV. No entanto, os 2 bi aqui é contencioso jurídico. O equilíbrio técnico então, ficou comprometido no déficit anterior, 2013, 2,4, passou para 6,1, que bateu em 9,75% do patrimônio líquido. Se tivesse batido em 10%, já tinha que fazer o plano de equacionamento de déficit agora. Como não bateu em 10%, você ainda tem o terceiro ano, que é agora 2015, para reduzir, mas eu acredito que não vai zerar. Isso significa que vai apresentar um terceiro déficit, provavelmente. Aí, em 2016, vai ter que fazer um plano de equacionamento de déficit, que eu não sei qual que será, vai depender do desempenho em 2015, e aplicar esse plano a partir de 2017. Não vou falar aqui de como se comportou o passivo. Plano Petros 2, só para falar que a renda fixa, o plano nasceu em 2006, 2007, muita renda fixa e pouca renda variável. Ele vem diminuindo a renda fixa, aumentando a renda variável, e só aqui no final começou, só em 2008 começou o empréstimo para participantes, que foi formando o patrimônio, e depois agora imóveis também mais recente, em 2012, e aí os investimentos estruturados também em 2013. Então, o plano Petros 2, vou aqui mostrar o resultado. Ele tem hoje um superávit de 93 milhões, e é um plano que tem uma capitalização enorme. Ele, em 2013, o patrimônio era 6, hoje é 8 bilhões e 700. Esse é um plano que ele é de 2006, né? Nós estamos em 2014, ele é 2015, mas fechando 2014 aqui, ele é um plano que ele recebe de contribuições, com a sua forte capitalização, 1 bilhão e 800 milhões todo ano. A Petros tem até dificuldade de ver onde vai alocar e aplicar esse recurso, tal o volume de recursos que entra no benefício, porque na formatação que a gente fez no Plano Petros 2, a gente trabalhou muito forte, porque nós negociamos a formatação do Plano Petros 2, que é contribuição variável, para que ele tivesse uma capitalização forte. Então, esse plano, ele ainda, como ele é jovem, a massa, todo mundo ativo, vai ter mais 20 anos aí, no mínimo, para acontecer menos aposentadorias programadas, porque aquelas 800 aposentadorias que tem são de risco e pensão. Esse plano ainda vai crescer muito, e a avaliação que a gente tem é que esse plano vai estar estável muitos anos. E, concluindo, sobre o déficit, só para finalizar, se eu não vendo as ações e elas caíram, mas eu não vendi, eu não realizei o prejuízo. Se o preço dos títulos caiu, eu não vendo os títulos, eu não realizei o prejuízo. Isso significa que, agora em 2015, se os títulos voltarem a melhorar o seu valor e as ações voltarem, e nós temos investimento em empresas sólidas, própria Petrobras, Brasil Foods, que é a maior exportadora de proteína do mundo, que é Perdigão e Sadia, JBS, estamos com investimento em Belo Monte, etc. Então, se reverte essa situação em relação à economia e as ações voltam a ter uma valorização e os títulos, melhora a situação fiscal do governo, melhora os títulos, esse déficit, essa perda no patrimônio, ela se reverte. Por isso que é bom sempre, para finalizar aqui, as pessoas terem em mente o seguinte: déficit técnico é completamente diferente de rombo, né? Déficit técnico é um momento de desequilíbrio, mas que você pode reverter na gestão. E a gestão, ela é tanto no patrimônio como no passivo. No passivo é calcular corretamente os compromissos, porque a má gestão no passivo é tão ou mais perigosa que a má gestão do patrimônio. Então, na nossa visão, esse déficit, ele se reverte, ele é conjuntural, ele não é estrutural, e é baseado no plano Petros do sistema Petrobras. Obrigado aí, Paulo César. Bom, vamos ouvir o último dos participantes que vieram contribuir conosco, o senhor Gilberto Antônio Vieira, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, CONTEC. Bom dia, olá, boa tarde, né, a todos.
Chegar aqui mais perto. O outro. Boa tarde a todos. Nossa saudação ao senador Donizete, que está presidindo a mesa. Nossos agradecimentos ao senador Paim, que nos convidou, né? Bom, eu sou secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito. Então, obviamente, nós vamos falar mais de uma visão trabalhadora, de uma visão do cidadão, e não, talvez, de uma visão de gestores de fundos, tá? O nosso destaque é desculpe, nós queremos destacar as nossas preocupações com as gestões. Então, um dos pontos negativos que a gente vê é a influência governamental. Por quê? Quer queiramos ou não, direto ou indiretamente, nós estamos falando de fundo de pensões de estatais, pelo menos 50% da diretoria e pelo menos 50% dos conselhos, com destaque para o presidente, são nomeados pela patrocinadora. E, por conseguinte, não há como negar a influência governamental. E essa influência nem sempre é benéfica, como já foi aqui registrado, para os trabalhadores, para os donos, no nosso entendimento, do fundo. Outra questão é a ausência de representantes eleitos na diretoria. Aí nós damos exemplo, o caso da Petros e da Postale, que não tem, só tem no conselho diretores eleitos, né? Aliás, conselheiros eleitos, não tem diretores eleitos. Por, obviamente, que, no mínimo, a transparência fica um tanto comprometida. Uma outra questão que nos preocupa é a falta de fiscalização rigorosa. E veja aqui, mesmo no exemplo dado, não quer dizer que nós estamos dizendo que há problemas na Petros, mas que há indícios de problemas, há, porque 11 anos que os eleitos do Conselho Fiscal da Petros não aprovam as contas, e em 2013 todos os conselheiros fiscais rejeitaram as contas, que foram aprovadas por maioria pelo Conselho Deliberativo, e nós não encontramos registro de fiscalização pela Previc, que é o órgão fiscalizador e regulador do sistema, objetivando a gestão mais eficiente. Então, no mínimo, como nós não encontramos registro dessa fiscalização, nós entendemos que a fiscalização não está sendo devidamente como deveria ocorrer. E, olha, a Previc é sustentada pelos fundos de pensão. Então, seria mais uma razão para ela efetivamente prestar o serviço, prestar o trabalho para o qual ela foi criada. A outra questão que nos chama a atenção é a ausência, e isso aqui eu queria chamar até a atenção do senador, de previsão legal de responsabilidade por má gestão. Como nós vimos aqui, nós temos aquelas gestões que são compartilhadas, que é o caso da Previ, o caso da FUNCEF e o caso da Fundação Banrisul. Mas a grande maioria não tem sequer gestão compartilhada. E veja, mesmo nessas gestões compartilhadas, o presidente tem o voto de Minerva. Ou seja, nada ocorre sem que a patrocinadora efetivamente queira e determine, tá? E, no entanto, na hora de pagar a conta, os trabalhadores são chamados a pagar a conta, né? Então, e na maioria dos fundos, eles sequer participam da gestão, né? Porque em muitos deles, que ainda participam apenas do Conselho. Então, nós entendemos que há uma lacuna na legislação que precisaria, ou seria conveniente que fosse preenchida, responsabilizando pela gestão. A outra questão, diz respeito à falta de uso de critérios técnicos nos investimentos. Veja, na Previ, que eu vou citar porque eu sou associado da Previ e conheço mais de perto, né?
nós constatamos um volumoso investimento na Petrobras, com reflexos desastrosos, obviamente, decorrentes da conhecida Operação Lava Jato. Por óbvio que, por ocasião do investimento, em 2011, não havia como suspeitar do quadro de corrupção que assolava a empresa. Então, veja, nós não estamos falando de corrupção na Previ, não, mas estamos falando de uma compra volumosa, que talvez não tenha observado devidamente os critérios técnicos. Tá? O plano 1 encontra... desculpe. O plano 1 encontra-se com excesso de aplicações variáveis acima das recomendações técnicas, no nosso entendimento. A respeito de questões técnicas, eu andei lendo ainda um amigo nosso que também é colega de banco e também é investidor do mercado de ações, Martimiano Francisco Ilha. Ele diz o seguinte: as aplicações de renda variável, ações e outros meios correlatos constituem o ponto capital para a sustentabilidade dos fundos de pensão. E o recomendável é evitar-se a concentração de percentuais muito elevados em poucas empresas, pois é sempre mais seguro investir em diversas empresas de ramos diferentes da economia, evitando-se a concentração em poucos segmentos de atividade empresarial. É aquilo que os economistas dizem, não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou pelo menos não muitos ovos numa única cesta. No mesmo sentido, a diretora de administração da Previ, Cecília Garcês, no blog dela afirma: seria importante a manutenção dos ativos de renda variável, que são bons pagadores de dividendos e que apresentam uma boa performance, observando sempre o tripé retorno versus riscos versus liquidez, e procurar se desfazer dos demais. Por óbvio que os déficits que nós estamos falando só ocorreram também, só ficaram visíveis porque nos últimos anos o mercado não tem sido bom para as empresas e a Bolsa de Valores tem ficado baixa. Obviamente, se a Bolsa continuasse subindo no ritmo que vinha subindo até 2008, nós não teríamos esses problemas. A respeito da interferência do CNPq, CNPC, é a antiga CGPC, é um órgão regulador dominado pelo governo, mas que cabe editar as normas, só que nem sempre edita normas de interesse dos participantes. Tá? Por exemplo, a CGPC 26 de 2008 permitiu, no caso da Previ, a reversão de 7,5 bilhões para o Banco do Brasil. Tá? E a Lei 109 de 2001 não prevê essa possibilidade, prevê apenas a revisão do plano de benefícios. Tá? Nesse sentido, no caso da Previ, há demanda judicial, o assunto está sendo discutido judicialmente, e há também o PDS 275/2012 aqui no Senado, que nós temos que apoiar. Essas informações do PDS, nós conseguimos do bloco do Antônio Carvalho, também que é conselheiro da nossa Previ. Conclusão, nós endossamos a tese de que, diante dos escândalos que comprovam haver corrupção até em empresas estatais, então, por que evitarmos uma CPI que traria apenas mais transparência e contribuía para elucidar questões e aplicações de alguns fundos de pensão? Nós não vemos desvantagem. Entendemos que é uma ferramenta a mais que podem ajudar nesses processos, né? Como diz o nosso presidente da Previ, o Gueitiro Genzo, recentemente, fundo de pensão tem dono, né? E todos os associados devem acompanhar de perto a administração dos recursos do seu fundo de pensão, como bem registrou o doutor Marcelo. As nossas conclusões eram essas. Eu fiz o mais rápido possível para ganharmos tempo. Muito obrigado. Estamos à disposição.